Boa noite, você que nos acompanha pela Rádio Difusora Pai Eterno e também pelas redes sociais do Santuário Basílica Sagrada Família. Eu sou Henderson Souza e nós estamos começando agora o programa Por Uma Família Melhor. Hoje nós temos aqui o Grupo Marca da Vitória e quem está aqui representando o Grupo Marca da Vitória é a Flávia. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na rádio. É um prazer estar aqui mais uma vez, nesse programa que engrandece tanto. E a Marca da Vitória se sente muito feliz de poder estar aqui participando com vocês, falar um pouquinho hoje de um tema muito especial, de uma santa muito querida. Então, é com muita alegria que a gente está aqui hoje para tentar levar um pouquinho, da vida, da história dessa santa, Santa Teresa d'Ávila, para quem está nos escutando, essa santa que tanto tem a nos inspirar, para o caminho da santidade. Isso mesmo. Você também pode participar conosco aqui no programa Por Uma Família Melhor através das nossas redes sociais. Você que nos escuta através da rádio AM 640 da Difusora Pai Eterno, pode entrar no nosso Facebook, @Santuário Sagrada Família GO, o nosso YouTube, Santuário Sagrada Família, e deixar o seu comentário, o seu pedido de oração, ou até mesmo através do nosso site, www.santuariosagradafamilia.com.br. Lá no menu vai estar escrito Web Rádio. Você vai clicar na Web Rádio e lá vai ter o link para o mural de recados. Você pode deixar o seu pedido de oração, a sua intenção, porque nós estamos aqui para orar com você e por você. Fique conosco, hoje nós estamos aqui com o Grupo Marca da Vitória e vamos falar um pouco sobre Santa Teresa d'Ávila. Presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Família nossa é Jesus, Maria e José. Minha família nossa é. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Boa noite, estamos começando o programa Por Uma Família Melhor, aqui direto do Santuário Basílica Sagrada Família, a extensão da sua casa. E hoje, nessa noite super especial, a noite Marca da Vitória aqui no Santuário Basílica e também aqui no programa Por Uma Família Melhor, na Rádio Difusora Pai Eterno e também nas redes sociais do Santuário Basílica Sagrada Família. Você pode participar conosco aqui do programa através das nossas redes sociais, do nosso aplicativo. Nós temos um aplicativo também que tem as homilias diárias, toca também a Web Rádio Sagrada Família 24 horas. Só você entrar nas lojas do seu smartphone, pode ser da Apple ou então da Google Play, e escrever Santuário Sagrada Família. E aí você vai baixar o nosso aplicativo e vai ficar sintonizado, ligado aqui no Santuário Basílica Sagrada Família. Nós temos muitos conteúdos e algo muito especial, que é Jesus Eucarístico 24 horas. Nós somos um santuário de adoração perpétua.
Você pode entrar, fazer a sua adoração, seja qualquer hora do dia ou da noite. Jesus e o Santuário Sagrada Família está aqui para te acolher. Bom, hoje nós temos um tema muito especial, que é Santa Teresa d'Ávila, e quem está aqui para falar um pouco sobre esse tema é a Flávia, do grupo Marca da Vitória. Bom, então, eu não sei o quanto vocês conhecem da história de Santa Teresa d'Ávila, mas eu me encantei, né? À medida que eu fui estudando um pouco da história dela, dessa santa que nasceu na Espanha, né? Ali na região de Ávila. E na infância dela já tem muitas coisas assim marcantes que me chamaram a atenção, né? Então, primeiro ela era de uma família judaica convertida ao catolicismo, né? E se a gente pensar que ela nasceu mais ou menos há quase 600 anos atrás, né? Isso, naquela época, significava muito você ter uma família judaica convertida ao catolicismo. Era uma família virtuosa, né? Então, os pais, ela teve uma criação religiosa muito boa. E uma coisa que me chamou muita atenção na sua história é que ela gostava de brincar com o seu irmão, né? Gostava de brincar que estava fundando mosteiros, né? Então, a brincadeira dela de criança preferida era brincar que estava fundando alguns mosteiros. O que acabou sendo uma profecia do que ela fez, né? Na vida dela adulta como serva de Deus. Então, se você imaginar, né, uma criança ali brincando de fundar mosteiros, é muito bonito ver isso. E quando ela começou a despertar para essa questão da vida eterna, que é uma coisa, um marco assim na história de Santa Teresa d'Ávila, ela começou a se apaixonar pela vida eterna. E ela ainda com ali 7 anos se perguntava, nossa, mas existe, né, o para sempre, que nunca vai acabar. E ela se apaixonou tanto pela ideia da vida eterna que ela convenceu o irmão mais novo a fugirem de Ávila para ir para uma região onde os árabes matavam os cristãos porque eles queriam ser mártires. Então as duas crianças foram fugir para tentar serem mártires e aí sim chegar na vida eterna, né? Felizmente, o tio dela estava de passagem quando eles se aproximaram dos portões da cidade e resgataram os dois, né? Mas aí a gente já percebe a essência dela, o quanto ela era apaixonada pela vida eterna e queria aquilo, né? Isso se repete em outros momentos da vida dela, né? Então, com 7 anos, ela já pensava em ser um mártir para poder conquistar, né? Para chegar na vida eterna. Então, isso foi algo que me chamou muita atenção. Né? Isso é bastante forte na vida de todos os santos, essa busca pela santidade, né? Nós vemos muito isso nos santos, principalmente a irmã Dulce. Eu lembro, você falando, eu lembro muito também da história da irmã Dulce, porque ela busca também esse modelo de santidade, um modelo, mesmo no sofrimento, mesmo exclaustrada, né, da sua comunidade, mesmo nas dificuldades, ela busca a santidade, busca Cristo. E Santa Teresa d'Ávila eu conheço pouco da história. Eu estava até falando aqui antes de começar o programa para Flávia que eu conheço pouco da história dela, mas é tão rica, um conhecimento tão rico para nós, e quando nós escutamos a história dos santos, e principalmente essa grande santa da igreja, nos engrandece na nossa vida, no nosso dia a dia, e isso é muito importante, né? Olhar esses testemunhos. E ela é considerada a doutora da igreja, sim, né? Um título assim bem difícil de ser conquistado, principalmente pensando da época, né? Que é uma época que a mulher não tinha muita voz. Na verdade, na época da Inquisição, a mulher não podia nem sequer ler a Bíblia, era proibido, né? E aí ela se torna uma grande escritora com obras maravilhosas, inclusive eu tô com uma listinha aqui que eu quero ler, e considerada doutora da igreja. E uma coisa interessante, sabe, Anderson, quando a gente vai estudando a história dos santos, é que a gente começa a se identificar com várias coisas, e a gente começa a perceber que o caminho da santidade, ele é para todo mundo, né? Porque às vezes a gente, não, isso aí é para santo, isso aí não é para mim, né? Eu não vou dar conta. Mas os santos, antes de chegarem à santidade, eram como nós. E a gente vai observar na história de Santa Teresa d'Ávila que ela tem os altos e baixos na espiritualidade dela. Assim como a gente também tem.
né? Então, uma das primeiras fases dos baixos dela foi ali na adolescência. Ela perdeu a mãe, ela era muito jovem, né? Próxima ali dos 14 anos. E aí ela foi dando uma esfriada na fé dela e começou, né, a se envolver com romances, começou a ler muitos romances, começou a ficar de namorico com o primo. E aí o pai descobriu e enviou ela então para um convento agostiniano para completar os estudos lá. E ao chegar nesse internato agostiniano, né, ela conheceu um diretor espiritual que auxiliou ela a resgatar essa espiritualidade, né? E aí, mais uma vez, ela foi ficando mais fervorosa. E quando você lê sobre a história dela, não fala assim que ela sonhava, né, em ser monja. Esse não era o sonho dela. Ela até tinha o sonho de se casar. Mas quando ela pensava na vida eterna, que era o foco dela, ela falava assim, é muito mais, né, garantido, muito mais fácil eu conseguir a vida eterna através da espiritualidade do que no matrimônio. Né? Então, o que fez com que depois, né, então ela passou esse tempo lá, terminou os estudos, o pai pediu para que ela retornasse para casa, porque uma vez que a mãe já não estava mais lá, ele precisava de alguém para fazer os afazeres domésticos, e quando ela percebeu que o pai não ia permitir que ela seguisse, né, essa vida aí de monja, ela fugiu. Ela fugiu de casa, mas ali mais ou menos próximo dos 20 anos, e foi quando ela foi para as Carmelitas, né? E quando ela foi para as Carmelitas, ela encontrou uma realidade muito, muito peculiar, na verdade, muito diferente do que a gente espera hoje de uma comunidade, né? Então, tinham carmelitas que tinham muito dinheiro e tinham carmelitas que eram muito pobres. Então, dentro, né, do próprio mosteiro, ali tinha em torno de umas 200 mulheres, e lá dentro tinha mulheres que eram carmelitas que tinham servos, que andavam com tecidos nobres, que, enfim, tinham todo o luxo por serem de famílias ricas, e tinham carmelitas que tinham que viver de esmola. Então, era uma realidade muito diferente daquilo que ela acreditava, e que futuramente, né, a gente vai, ao longo da história, vai ver que ela é que faz uma das transformações das carmelitas, né? Meio que acontece uma divisão ali na história das carmelitas, que tem as carmelitas tradicionais e as pés descalços. Ela faz uma reforma, né, nessa ordem das carmelitas. E por quê? Porque ela começou a perceber, desde a primeira vez que ela foi, que existia uma desigualdade muito grande e que não era bem isso que Jesus convidava, né? Então, esse foi um marco também, essa primeira percepção de que não era aquilo que Jesus almejava. E ao chegar, depois de um tempo que ela estava nesse mosteiro, ela adoeceu, e adoeceu muito, né? E é importante lembrar que depois que ela chegou nesse mosteiro, ela também se perdeu um pouquinho, por ser um ambiente com uma diversidade muito grande, né? Onde nem sempre a oração era em primeiro lugar, elas podiam sair muito, conversar muito, então perdia-se um pouco o foco. E aí ela adoeceu, ficou extremamente enferma, de um ponto que ninguém conseguia curar ela. E aí o pai resgatou ela e foi levá-la numa curandeira. Bom, nesse meio do caminho, ela recebeu um livro de um padre que falava sobre oração, né? Então ela começou a ler esse livro sobre oração, aí já muito enferma, até que ela chegou num ponto que ela entrou em coma, né? Lá nessa curandeira, eles queriam enterrar ela, acharam que ela estava morta. O pai não permitiu que eles enterrassem, falou que a filha dele não estava pronta para morrer. E dizem que ela rezava mentalmente, né, enquanto estava em coma. Até que então ela acordou desse coma, né, e foi levada de volta para as Carmelitas. E aí ela já tinha desenvolvido, na verdade, o pai durante esse período desenvolveu uma espiritualidade, só que ela esfriou. Né? Então, ela não deixou de fazer as orações, porque os carmelitas, eles têm as orações que eles fazem como comunidade mesmo, né? Então... Sim, tem um exemplo que eu falo muito. Eu tenho uma madrinha de Carmelo, e sempre que eu vou lá, eu sei que ela está orando por mim. Hoje eu sei
agora eu sei que ela está lá em oração por mim. Então, acredito que o mais rico dessa vocação é a oração, principalmente em saber que nós temos alguém ali rezando por nós. E exatamente, quando você estuda a vida dela, fala isso. Não é que ela deixou de fazer as orações. O que ela perdeu foi a intimidade com Deus. Né? E aí até se brinca um pouco, fala assim, é um pouco parecido com nós. Quando ela estava doente ali no leito de morte, ela desenvolveu a espiritualidade. E essa dificuldade também em falar com o Senhor, a gente vê em diversos outros santos, não é? Que eu me lembro agora é Santo Agostinho, nós temos alguns outros santos também que durante a sua vida sentiram essa dificuldade também. Às vezes nós pensamos, você que está escutando a Rádio Difusora, você que nos vê através das redes sociais, às vezes nós pensamos assim, nossa, só eu que tenho essa dificuldade de encontrar com o Senhor, de conversar com Deus. Não, os santos também tiveram essa dificuldade. Às vezes, durante a correria do dia a dia, durante a culpa do pecado, durante tantas atividades, nós acabamos perdendo essa intimidade com Deus. Mas nós temos que ter perseverança, que eu acredito que é uma marca forte também de Santa Teresa d'Ávila, essa perseverança no Senhor, mesmo com esse distanciamento. E eu acho que é interessante porque mostra justamente uma das limitações que nós humanos temos. Quando o bicho pega, né? Sim. A gente se agarra a Deus. Aí passa aquele momento difícil, aquele momento, parece que a gente vai esfriando. E foi exatamente isso que aconteceu com ela, né? Ela foi esfriando e enfim, ela nunca deixou de ter um momento de oração. Parece que as carmelitas, elas rezam todos os salmos diariamente, né? Então, sim, elas rezam todos os horários, né, da liturgia das horas. Aqui no santuário nós também rezamos as principais horas, né? Tanto é que aqui no programa Por uma Família Melhor, o padre Rodrigo reza todos os dias as completas, que são as últimas horas, né, antes de dormir. As carmelitas, elas têm os horários diários de oração e elas rezam todas as horas. E todas as horas elas têm uma lista ali de nome de afiliados, de pessoas. Desviando um pouco do tema, Flávia, mas é tão bonito dos carmelitas, das carmelitas também. Nós temos aqui a graça de ter um Carmelo também aqui em Trindade, próximo aqui do santuário também, Basílica Sagrada Família, no qual as carmelitas também rezam pelos devotos do Divino Pai Eterno. Então, quando você manda a sua carta, quando você manda o seu pedido de oração, essa oração também chega até elas fazem essa oração, pedem, agradecem por todos os pedidos e intenções enviados para os santuários aqui de Goiânia. Então é muito bonito esse trabalho delas, além delas rezarem também por todos os religiosos, por todos aqueles que buscam o caminho do Senhor. Eu mesmo, quando fiz uma visita, você que vim visitar aqui não é de Goiânia, não é da região metropolitana, e quando vim visitar o santuário Basílica Sagrada Família, vim visitar o santuário Basílica também do Divino Pai Eterno, façam uma visita no Carmelo. Não é proibido fazer visita para eles, né? Você, lógico que vai entrar numa área reservada ali, numa capela, mas você consegue conversar com as carmelitas, consegue deixar o seu pedido de oração, deixe seu nome ali. Ela vai escrever no caderninho dela e uma dessas horas que ela reza, ela vai rezar pedindo a intercessão de Deus para você. Então faça esse dinamismo, é muito bonito. É muito interessante, como eu disse, né? A gente vai estudando sobre a vida dos santos e vai aprendendo coisas tão interessantes. Sim. Né? E nessa nossa conversa mesmo, eu não sabia, por exemplo, que tinha um Carmelo aqui pertinho de nós. Sim, em Trindade. Eu tenho uma madrinha, né, lá, que eu tenho já há muitos anos. Seu nome deve estar no caderninho dela. Sim, todas as vezes que eu vou lá, eu demoro ir lá, mas quando eu vou, ela sempre me chama pelo nome. Um dia eu perguntei para ela, falei assim, irmã, a senhora lembra de mim? Fazia muito tempo que eu não
fazia visita a elas. Ela falou assim, como eu poderia esquecer? Eu rezo por você todos os dias. E isso tocou muito o meu coração. E é um convite para você também. Visite elas, deixe lá o seu nome. Eu tenho certeza que ela vai orar. Elas, né? Você vai receber uma madrinha lá. Elas pegam o nome, faz um sorteio. E uma das irmãs vai te adotar para ser a irmã de oração sua. E ela vai rezar por você todos os dias. Eu tenho certeza, porque eu sei que elas rezam por mim. Nossa, que bacana. Assim que... Não sei como que tá nessa questão da pandemia, se tá podendo ir lá ou não, mas assim que puder ir, eu vou lá. Sim. Querer conversar um pouquinho, conhecer um pouco mais essa ordem, né, das carmelitas. Sim. Porque... Eu vou passar a saber como que está esse dinamismo de visita mesmo durante a pandemia. Eu acredito que deve estar acontecendo, mas de uma maneira mais diferenciada, né? Com menos pessoas, sim, talvez tendo que fazer um agendamento. Sim, eu vou passar a saber e eu vou trazer aqui no próximo programa para falar para vocês aqui do programa Por uma Família Melhor. Mas, Flávio, eu vou chamar um pequeno intervalo. Você que nos escuta através da Rádio Difusora Pai Eterno, nas redes sociais do Santuário. Nós estamos no programa Por uma Família Melhor, aqui ao vivo pela Web Rádio Sagrada Família, também na Rádio Difusora Pai Eterno. Você que queira participar, mandar o seu pedido de oração, a sua intenção, pode entrar no nosso site www.santuariosagradafamilia.com.br. Lá vai ter o link no menu Web Rádio. Você vai clicar na Web Rádio e vai estar lá mural de recados. É bem fácil. E você digita a sua intenção, o seu pedido de oração, vai estar registrado. Nós vamos pegar essa intenção e colocar no altar do Senhor, junto com as orações que nós fazemos aqui diariamente no Santuário Basílica Sagrada Família. Ou então pode deixar também os pedidos na descrição, na página do Facebook ou também no YouTube dessa transmissão. Agora eu vou chamar um rápido intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Agora eu vou chamar a Maju no Santuário News. Oi, eu sou a Maju e está começando mais um Santuário News. E na última semana, especialmente no último fim de semana, as nossas pastorais sociais se uniram em prol do Dia das Crianças. Nós agradecemos à Pastoral de Rua, ao Banho Sagrado, à Luz Pequenina, ao Guardiões do Amor Maior e à Missão Homens Santos por fazerem com que seja tão especial o Dia das Crianças, tão cheio de bênçãos e cheio de presentes, que afinal levou muita felicidade para os meninos que por aqui passaram. Um nosso muito obrigado especial a você, que contribuiu com os brinquedos e doações para fazer o Dia das Crianças ainda mais feliz e ainda mais alegre. Ontem, no dia 12 de outubro, foi dia de Nossa Senhora Aparecida. Nesse dia, nós tivemos a consagração a Nossa Senhora. Que nossa mãezinha continue abençoando todos os seus filhos e esses agora consagrados a ela. E no último sábado, dia 10 de outubro, foi o dia da beatificação do Carla Acutis, o padroeiro da internet que usou dela para evangelizar milhares de pessoas, agora é um beato. Lembrando que o milagre que levou à beatificação do Carla Acutis veio aqui do Brasil. E aqui no Santuário Basílica Sagrada Família nós temos uma relíquia do Carla Acutis que você pode visitar. E para quem quer conhecer um pouco mais da história do beato, aqui na loja oficial nós temos a biografia espiritual dele. Para saber mais informações de como adquirir o livro, pode ligar no 62 3942 4267. E hoje, no dia 13 de outubro, comemora-se um ano da santificação da Santa Dulce dos Pobres. O anjo bom do Brasil, um exemplo de muita compaixão, amor e fé. Com muito carinho, cuidou dos mais necessitados e foi um exemplo e continua sendo um exemplo para todos nós, que desejamos ser um pouco mais de Jesus na vida das pessoas. E o Santuário News de hoje fica por aqui. Te espero nos próximos encontros. Santuário Basílica Sagrada Família, a extensão da sua casa. A liturgia que o Senhor nos apresenta hoje, de modo especial na primeira leitura, tirada da carta de São Paulo aos Gálatas, mostra para nós que o Senhor dá a nós a liberdade de escolha. Deus concede a cada um de nós uma liberdade.
mas dentro desta liberdade que o Senhor concede a cada um de nós, sabemos que se nós queremos caminhar com o Senhor, nem tudo convém que nós o façamos. Se nós queremos caminhar com o Senhor, nós devemos abandonar todo o tipo que, como nós ouvimos, toda fornicação, toda libertinagem, toda devassidão, toda contenda, ciúme, ira, toda a inveja, a bebedeira, a discórdia, porque quem pratica estas coisas não herdarão o reino dos céus. Nós que buscamos o reino dos céus em nossa vida, que nós afastamos de todos esses tipos de idolatria que o mundo tem nos apresentado para nos tirar da presença do Senhor. E em contrapartida, o Senhor também nos apresenta os frutos daqueles que deixam ser conduzidos pelo Espírito Santo. Os frutos daqueles que deixam ser conduzidos pelo Espírito Santo, porque aqueles que deixam ser conduzidos pelo Espírito Santo herdarão o reino dos céus. Por isso, queridos irmãos e queridas irmãs, caminhando com Jesus, subindo com Jesus, peregrinando neste mundo rumo à nossa Jerusalém celeste, nós que almejamos o reino dos céus em nossa vida, nós devemos buscar vivermos uma fé coerente, para que nós sejamos aquilo que nós somos dentro do santuário Basílica Sagrada Família, que nós também sejamos lá fora no nosso dia a dia. Que a nossa fé seja uma fé autêntica, que nós possamos a cada dia, a cada raiar de um novo dia, pedir o Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que o Espírito Santo possa nos orientar, para que o Espírito Santo possa nos livrar de tantas adversidades que o mundo tem nos apresentado, para que possamos desviar o nosso caminho daquele que é o Senhor da nossa vida. Que a cada dia nós possamos nos colocar diante do Senhor, clamando o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente, para que o Espírito Santo possa iluminar o nosso coração, para que nós possamos, diante da liberdade que o Senhor concede a cada um de nós, buscar somente as coisas de Deus na nossa vida, para que nós, iluminados por esse Espírito Santo, possamos fugir de tudo aquilo que o mundo nos apresenta, para distanciar do projeto que Deus tem para cada um de nós, desse projeto que nós somos chamados a sermos santos, a viver a santidade já aqui nesta terra, buscando viver essa santidade, para que na vida futura possamos herdar os frutos daquilo que nós plantamos neste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, nós estamos aqui no programa Por uma Família Melhor, ao vivo pela Web Rádio Sagrada Família, também na Rádio Difusora Pai Eterno, AM 640. Você está acompanhando o programa Por uma Família Melhor, aqui direto do Santuário Basílica Sagrada Família, a extensão da sua casa. Participe conosco, deixe o seu pedido de oração, a sua intenção, através das nossas redes sociais.
Santuário Sagrada Família GO para o nosso Facebook, Santuário Sagrada Família para o nosso YouTube e também através da nossa plataforma, que é o nosso aplicativo. Você pode entrar nas lojas do seu smartphone, digitar lá Santuário Sagrada Família e baixar o nosso aplicativo. Lá você vai ter o link para o Web Rádio Sagrada Família 24 horas por dia, também o link da homilia, da adoração perpétua, porque nós somos um santuário que nunca fecha. Você pode nos acompanhar através do YouTube, na transmissão ao vivo da adoração, no aplicativo e também aqui no santuário, seja qualquer hora, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, 24 horas por dia, o Senhor está exposto aqui no santuário para te acolher, para te dar a bênção, para estar junto com você, para ser a extensão da sua casa. Então participe e seja Sagrada Família junto conosco. Hoje é um dia muito especial, porque é dia de Marca da Vitória aqui no programa Por uma Família Melhor, aqui no Santuário Basílica Sagrada Família. Você também acompanha a Noite Marca da Vitória pelas redes sociais aqui do Santuário Basílica, também pela rede social do Tony Alisson. Se eu não me engano é Tony Alisson 1 no Instagram. É isso mesmo. Então você entra lá nas redes sociais também do Tony Alisson, acompanha a Noite Marca da Vitória. Também, se eu não me engano, pela TV Pai Eterno. Isso, na TV Pai Eterno, acho que é quinta. Na quinta-feira, às 10 horas da noite, se eu não me engano, passa também a Noite Marca da Vitória. Você pode acompanhar também pela TV Pai Eterno. Então participe conosco aqui todas as quartas-feiras e do programa Por uma Família Melhor todos os dias pela Rádio Difusora Pai Eterno e pela Web Rádio Sagrada Família. Sempre nós começamos aqui às 10 horas da noite com a Santa Missa ao vivo aqui do Santuário e depois esse bate-papo muito especial todos os dias com um grupo diferente. Hoje é com o grupo Marca da Vitória. E eu estou aqui com a Flávia, nós estamos falando sobre uma santa muito grande, muito especial para a igreja, que também é doutora da Igreja Católica, que é a Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila, que é uma santa muito especial, principalmente também por esse testemunho da sua vida, também pelo seu dinamismo e pela sua vida, principalmente dentro do Carmelo. E a Flávia estava contando um pouco da história dela e vamos continuar agora. Eu acho que um dos marcos da vida de Santa Teresa d'Ávila é a decisão. Ela era uma mulher de decisão. E a santidade é isso, né? É a gente tomar essa decisão todos os dias. E não quer dizer que isso tenha sido fácil para ela, né? A gente estava conversando no bloco anterior, os altos e baixos que ela teve na vida espiritual. E a gente terminou o bloco falando desse segundo baixo da vida espiritual, onde ela tinha os momentos de oração, mas a intimidade com Deus ela tinha perdido. Isso tantas vezes acontece na nossa vida, né, Anderson? Sim. A gente vai à missa, a gente reza o texto, mas aquela intimidade com Deus não é sempre que a gente consegue estar ali fervorosos. E isso aconteceu com ela, né, pela segunda vez. Foi quando ela perdeu o pai. E aí ela decidiu que ela retomaria, né, essa intimidade com Deus e voltou, né, nesse momento de oração. E aí até que ela teve um momento místico com Jesus, né, que eles falam que foi onde realmente aconteceu a conversão de Santa Teresa d'Ávila, onde ela estava de joelhos, rezando, olhando para a imagem de Jesus flagelado, né? E ela olhava assim para Jesus e perguntava: Senhor, né? Por que você está sofrendo tanto? Por que sofres tanto? E que ela escutou a voz dele dizendo: eu estou sofrendo porque você fica de conversinha ao invés de estar em oração comigo. E diz que ela teve essa experiência mística, né? De realmente ouvir a voz de Jesus. E isso foi 20 anos depois, ela já tinha 40 anos quando isso aconteceu. Ou seja, 20 anos de vocação, porque ela entrou aos 20 anos. Então, muitas vezes a gente acha que essas experiências místicas que os santos vivem é algo que acontece, sim, da noite para o dia, né? Mas pensa, foram 20 anos ali de vocação para ela ter essa experiência mística com Jesus e ainda para levar um puxão de orelha, né? Olha, eu tô triste porque ao invés de você estar se relacionando comigo, você tá aí de fofoquinha com as irmãs do Carmelo, com quem vem te visitar, né? E
E aí dizem que foi quando ela realmente teve um momento de conversão dela, né? De ficar mais isolada, de vida mais isolada, de oração, de intimidade com Deus. E um desses momentos, né, de místicos, e aí quando se estuda a história dela, até percebe-se que essas experiências místicas naquela época não eram vistas como algo bom, porque era a época da Inquisição. Então ela conversava muito sobre essas experiências místicas e muitos dos confessores dela falavam que não, que era coisa do inimigo, que era coisa do diabo, que aquelas coisas sobrenaturais não eram de Deus, né? Até que uma vez Jesus apareceu para ela e falou assim: pare com isso, sou eu que estou aqui com você, né? E dizem que uma vez ela estava em oração, né? Logo após a comunhão, e a gente volta para a importância de Jesus Eucarístico, onde Jesus falou com ela para ela se preparar, que ele queria que ela fundasse um mosteiro que fosse realmente de oração. Porque se a gente lembrar, né, o Carmelo ele era muito grande, ele tinha em torno aí de 200 mulheres. E muita mulher acaba ficando um pouco difícil de ter, muita mulher junta de ter, né, um momento de silêncio, enfim. E foi quando ela teve a autorização para ir fundar um novo Carmelo, né? Só que um Carmelo pequeno, apenas com 12 mulheres. Então era ela e mais 12 mulheres. Então até quem estuda muito a vida dela até faz essa associação, né? Dos discípulos, então ela e as 12 mulheres, né? E ela conseguiu realmente fazer uma reforma no Carmelo, né? Porque esse mosteiro que ela criou era pequeno, onde onde o principal foco era a intimidade com Deus, então elas andavam com roupas velhas, elas andavam com sandálias, até fala, né, as carmelitas de pé descalço, que é a outra, como se fosse a bifurcação, né, das carmelitas. Tem as tradicionais e as carmelitas de pé descalço, que vem disso, dessa simplicidade, dessa humildade, que lembra muito São Francisco de Assis. Né? Então, esse convite à humildade, ao desapego. E nesse momento de vida que ela estava, ela já tinha uma vida de oração muito firme, ela já tinha experiências místicas muito grandes e diz que as freiras ficavam espionando, né, pela fechadura para ver essa experiência, até que elas pediram, né, por favor, Superior Teresa, nos ensine a rezar. E aí foi quando ela fez a obra, né, que é chamada O Caminho da Perfeição, que é um livro que está na minha lista de leitura. E todo mundo que estuda a história dela fala, olha, não comece a estudar a Santa Teresa d'Ávila pela biografia dela, pelo livro da vida. Tem um livro que chama O Livro da Vida, que é a autobiografia dela feita, né, ela mesma que escreveu a biografia. Todo mundo fala para começar por esse, né, que é O Caminho da Perfeição, que ela ensina como rezar. Então ela vai passando por todos os caminhos, né? Quais são as virtudes que você precisa ter para a oração, até como fazer essa oração. Então é muito interessante, né? Uma mulher naquela época escrever livro. Tanto é que isso tomou uma dimensão tão grande que eles começaram a pedir para que ela publicasse. E ela muito esperta, e aí mostra também a obediência que ela tinha à igreja antes de publicar. Ela entregou o livrinho, né, o livreto que ela tinha feito para um padre amigo dela, para que ele pudesse tirar tudo aquilo que não era permitido, porque, por exemplo, ela citava versículos bíblicos, a mulher não podia ler Bíblia naquela época pela Inquisição, então ela não podia ter nenhuma referência bíblica ali. Caso contrário, ela ia ser julgada na Inquisição. Então você observa duas coisas, a prudência dela e a obediência, né? De pensar, olha, eu sei que isso daqui é a verdade, mas no momento que eu estou, isso não pode aparecer. Né? Então, de confiar com que o trabalho dela fosse revisado por um padre para ver o que realmente poderia ser publicado ou não. Né? Fora outros grandes livros que ela tem, O Castelo Tem Várias Moradas, Que Nada Te Perturbe. Então, ela realmente é considerada doutora da igreja por esse número também, por esse amplo conhecimento da palavra de Deus e por essas obras, né, tão lindas que ela tem aí escritas e publicadas. E também do seu testemunho de vida, Do né? seu testemunho de vida. Eu lembro muito, falando um pouco dessa simplicidade, desse modo de ser, de Santo Antônio de Pádua,
Santo Antônio de Pádua, que também poucos sabem que é também um doutor da Igreja. Por que doutor? Porque ele escreveu muitas obras, muitos escritos, né? Principalmente na área da questão do matrimônio, por isso que Santo Antônio é chamado o Santo Casamenteiro, né? Porque ele dava muita orientação aos casais. Ele acolhia os casais, ajudavam, né, os casais, e escreveu também muita coisa sobre o testemunho de vida, sobre essa dedicação, sobre essa simplicidade também com os outros. Você falando um pouco, eu lembro também, faço essa sintonia com os outros santos. Porque se a gente for olhar, todos os santos têm um tem umas dinamismo. Características comuns, né? Sim. Por exemplo, se a gente pensar, a grande parte deles meio que teve que ir contra a família. Sim. Né? Por exemplo, pensa, Santa Teresa d'Ávila teve que fugir de casa, Sim. porque o pai não ia permitir. Uhum. Né? São Francisco, a mesma coisa. Santo Antônio também. Então, existe uma conformidade aí de comportamento. Eram pessoas que elas realmente eram muito acima da média para a época. Sim. Né? De pensamento, de foco realmente na eternidade e na santidade. Sim, e é esse caminho que nós mesmos, cristãos batizados, fazemos e percorremos. E muitas vezes nós encontramos as mesmas dificuldades dos santos, né? Porque nós estamos no mesmo caminho do que eles. Nós procuramos as mesmas coisas. Nós procuramos a Cristo. Nós somos cristãos. Nós procuramos o amor de Deus nessa condução, sempre sendo ajudado por Maria Santíssima, que é a nossa mãe, aquela que conduziu Jesus Cristo e que também nos conduziu e nos conduz durante a nossa vida. Então a gente sempre tem que lembrar. Sofreram os mesmos pecados que nós somos tentados, né? Se você for parar pra pensar, Santa Teresa d'Ávila levou o puxão de orelha por quê? Porque estava de fofoquinha com as irmãs do mosteiro, que é o que a gente acaba fazendo dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja. Vários testemunhos de santo também têm dificuldades, né? E por isso que a igreja tem esse dom tão grande que é da confissão. E por isso que Cristo, ele nos perdoa. Então nós temos que lembrar sempre que Cristo, ele nos dá o perdão. Ele veio para livrar nós do pecado. Ele veio para tirar o nosso pecado. E através da igreja e através da chave que ele deu a Pedro, a igreja ela tem esse poder de tirar os pecados, né, em nome de Cristo. Então você é convidado também a fazer a sua confissão, a chegar no padre, fazer a sua direção espiritual também e fazer essa procura de Deus. Né? O padre ele está ali para aliviar os pecados, perdoar os pecados também, sendo essa ligação com Deus. Quem perdoa os pecados não é simplesmente o padre, mas é Jesus Cristo. Né? Ele usa dele. E através dos santos, por exemplo, como Santa Teresa d'Ávila, eu acredito que Jesus utilizou ela para levar muitas pessoas à santidade, principalmente com seus documentos. Exatamente. E ela tem uma frase que chama muita atenção, né? Porque ela viveu justo a época da Reforma Luterana. Sim. E aquilo para eles era um choque, porque eles viam um país inteiro abandonando o catolicismo para virarem luteranos, né? E isso para a época foi um choque muito grande. Ela falava assim: eu daria 1000 vidas para salvar uma alma para a eternidade. Então você percebe que ela tinha a dimensão do valor que é a eternidade. Ou seja, 1000 vidas aqui na Terra valem uma alma na eternidade. Né? Então, quando a gente começa a estudar a história dos santos, pelo menos para mim é muito enriquecedor, porque a gente começa a perceber que eles tinham falhas como nós temos, mas que eles tinham uma perseverança que nós podemos ter. Né? E como você disse, a maioria dos santos, eles tinham a confissão como algo presente na vida deles. É muito importante. Né? Eles entendiam a importância da confissão. E também para chegar e ficar mais próximo de Deus. Nosso papo está muito bom. Falar sobre Santa Teresa d'Ávila é algo que engrandece as nossas vidas e nosso testemunho para chegar mais próximo à santidade e a Cristo Redentor. Mas, infelizmente, a nossa participação aqui vai chegando ao fim, porque eu vou chamar agora o Padre Rodrigo para rezar as completas. Então, não desligue o rádio, não saia daí, que o Padre Rodrigo vai fazer a oração final, a bênção dos objetos e também a bênção nesse tempo de pandemia,
com Jesus Eucarístico. Então permaneça até o fim para você receber a bênção de Jesus Eucarístico. Nossa participação chega ao fim. Muito obrigado, Flávia, por enriquecer a nossa vida com esse tema tão especial. E muito obrigado também ao Grupo Marca da Vitória por estar todas as quartas-feiras aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, representando esse grupo que é a minha família aqui em Goiânia, a Marca da Vitória. Aproveito para convidar você que está nos assistindo para conhecer melhor a Marca da Vitória. Estamos todas as quartas-feiras aqui, às 20h40, com um grupo de oração. Se você não pode vir presencialmente, como o Anderson falou, é transmitido. Então venha conhecer a família Marca da Vitória. E é muito bom ser Marca da Vitória, viu? Eu participo, eu já tenho quase um ano que eu estou participando do grupo. E é uma bênção muito grande na nossa vida. Então, muito obrigado pela sua participação. Amanhã eu espero você aqui na Rádio Difusora Pai Eterno com o grupo da família. A Comunidade Família Santa vai estar aqui trazendo um tema muito especial para enriquecer a sua vida e a vida da sua família. Agora vamos com a oração com o Padre Rodrigo, que ele está esperando para dar a bênção final. Tchau. Tchau. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. confessemos a Deus os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. Ó Senhor, sede a minha proteção, um abrigo bem seguro que me salva. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente, porque sois justo, defender-me, libertai-me, inclinai o vosso ouvido para mim. Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me, sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza,
Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, sede a minha proteção, um abrigo bem seguro que me salva. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo, em vós espero. No Senhor ponho a minha esperança. Espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Da carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 26 a 27. Não pequeis, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento, não vos exponhais ao diabo. Oremos. Senhor Jesus Cristo, manso e humilde de coração, que tornais leve o fardo e suave o jugo dos que vos seguem, acolhei os propósitos e trabalhos deste dia e concedei-nos um repouso tranquilo, para amanhã vos servirmos com maior generosidade, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o espírito. Cântico evangélico. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigia
vosso corpo repouse em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho, ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigia. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir.